Nessa aula, vamos aprender sobre a palavra guiena, uma das palavras para se referir a inferno. Vamos aprender a sua etimologia e o seu contexto histórico. A quarta palavra empregada para inferno é guiena, usada 12 vezes no Novo Testamento, em Mateus 5, 22, 29 e 30, capítulo 10, versículo 28, capítulo 18, versículo 9, capítulo 23, o versículo 15 e 33, Marcos, capítulo 9, versículo 43, 47, Lucas 12, versículo 5, Tiago, capítulo 3, versículo 6, etc. Em cada caso, ela é usada como termo geográfico e tem em vista o estado final dos incrédulos. O julgamento é sugerido e esse é o lugar e o estado resultante. De acordo com o dicionário de Strong, Guiena, ou inferno, é o lugar do tormento pós-ressurreição ou julgamento. Refere-se estritamente à morada eterna dos não redimidos, onde eles experimentam o julgamento divino em seus corpos de ressurreição individuais. Cada um dos não redimidos recebe no julgamento do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 15. Ou seja, um corpo que combina com sua capacidade de tormento em relação ao seu único julgamento. A palavra guiena, comumente traduzida como inferno, é composta de duas palavras hebraicas e significa o vale de Inom. Neste vale, os israelitas idólatras dedicaram anteriormente a horrível adoração de Moloque, o deus que aceitava crianças. Veja o segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículo 3, e o segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Nesse culto, os antigos escritores judeus nos informam que o ídolo Moloque era de bronze, adornado com uma coroa real, tendo a cabeça de um bezerro e os braços estendidos, como se abraçasse alguém. Quando lhe ofereciam criança, aqueceram a estátua dentro de um grande forno, e quando estava quente, colocaram a coitada criança ali em seus braços, onde logo foi consumida pelo calor, e para que os gritos da criança não fossem ouvidos, fizeram um grande barulho com tambores e outros instrumentos em torno do ídolo. Após o retorno dos judeus do cativeiro, este lugar, Guiena, ou Vale de Inom, foi mantido em tal aversão que, pelo exemplo do rei Josias, no segundo livro de Reis, o capítulo 23, versículo 10, foi feito o local onde se jogavam todas as carcaças mortas e imundícies da cidade, e não raramente era o local de execuções públicas. Tornou-se, portanto, extremamente ofensível. A visão era terrível. O ar estava poluído e pestilente, e para preservá-lo de qualquer maneira puro, era necessário manter fogo continuamente ardendo ali. A extrema repugnância do lugar, a sujeira e a putrefação, a corrupção da atmosfera e os fogos lúgubres que ardem dia e noite fizeram dele um dos objetos mais aterradores e terríveis que um judeu conhecia. Chamava-se Guiena de Fogo e era a imagem que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo costumava empregar para denotar o futuro castigo dos ímpios. No Novo Testamento, essa palavra Guiena designa o lugar de punição eterna dos incrédulos, geralmente ligada ao julgamento final. É associada ao fogo como a fonte da tormenta. Corpo e alma são lançados ali. Isso não deve ser explicado com base no princípio de que o Novo Testamento fala metaforicamente do estado após a morte em termos corporais. Ela sugere a ressurreição. Em várias versões, Guiena é traduzido por inferno. O fato de o Vale de Inom ter se tornado a designação técnica para o lugar da punição final ocorreu por dois motivos. Em primeiro lugar, o vale foi o local da adoração idólatra a Moloque, a quem crianças eram imoladas pelo fogo. Veja o livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3 e o capítulo 33, versículo 6. Segundo lugar, por causa dessas práticas, o local foi profanado pelo rei Josias. Veja o segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 10, e por isso ficou associado na profecia ao julgamento que viria sobre o povo. Conclusão. Assim, Guiena teria em vista a retribuição no lago do fogo como destino dos incrédulos. Em Mateus 25:41, o Senhor disse aos incrédulos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno
preparado para o diabo e seus